Irmãos, hoje nós estamos começando a série de mensagens do mês de outubro com essa temática, Retratos de um Homem Perfeito. Nós vamos trabalhar os domingos esse tema. Lógico, esse homem perfeito é Jesus. Nós vamos estar falando sobre o Evangelho de Cristo de uma forma que nós possamos crescer. Nós costumeiramente confundimos e achamos que existe mais de um evangelho. Não, apenas um evangelho. Só há um evangelho. O que há, irmãos, são 4 evangelistas, para que a gente possa conhecer um pouco. E cada evangelista tem um ponto de vista diferente. Isso é importante, irmãos, porque a gente tem a confirmação do relato, do fato. Nós temos a descrição daquilo que aconteceu por mais de um olhar. Então são mais de uma testemunha. No caso, 4 evangelistas relatando um evangelho, são 4 testemunhas daquilo que aconteceu, daquilo que foi vivenciado por Cristo. E cada evangelista tem um ponto de vista, teve um objetivo na descrição do evangelho. Por exemplo, o evangelho segundo Mateus, ele foca Jesus como o Messias. O evangelho segundo Mateus, ele foi escrito, irmãos, para os judeus e os cristãos vindo do judaísmo. Então, o objetivo de Mateus é mostrar que Jesus é o Messias prometido, ele é o Cristo. O evangelho de Marcos fala de Jesus, o servo perfeito. Foi escrito, irmãos, para os romanos. E o evangelho de Marcos é um evangelho muito dinâmico, muito rápido, conta muitos fatos, conta muitas histórias, e essas muitas histórias elas estão até um pouco resumidas comparando com a narrativa dos outros evangelhos, porque é o estilo literário de Marcos. Já Lucas, irmãos, Lucas, ele descreve no seu evangelho Jesus, o homem perfeito. Lucas escreveu, irmãos, seu evangelho para os gentios, para aqueles que eram de fala grega. Então, como era característica dos gregos a admiração, a busca por esse homem perfeito, Lucas apresenta Jesus como o homem perfeito. E por fim, o evangelho segundo João, ele apresenta Jesus como o verbo, que foi escrito para a igreja, que foi escrito para os crentes. E nós vamos explorar, irmãos, esse mês, aos domingos, o evangelho que apresenta a história do homem perfeito. Eu diria, irmãos, que o evangelho de Lucas, ele fez isso, ó. O evangelho de Lucas, irmãos, ele apresenta a vida de Jesus em 5 blocos. Nós vamos tratar cada um deles. O primeiro bloco é o nascimento e a infância de Jesus. Depois, o segundo bloco, o ministério de Jesus na Galileia. Terceiro bloco, o ministério de Jesus em Jerusalém. Quarto bloco é a paixão, o sofrimento de Cristo, aquilo que é tratado à véspera da cruz. E por fim, a ressurreição. E nós vamos dar, irmãos, alguns passos em cada um desses quadros no relato da vida do homem perfeito. Então eu já lanço o desafio aos irmãos de a gente estar lendo, irmãos, o evangelho de Lucas durante esse mês, uma leitura calma, uma leitura, irmãos, para que a gente possa se aprofundar na intimidade com o Senhor Jesus. Então, irmãos, eu peço, os irmãos já estão aí com o texto aberto, vamos ler Lucas 2:52, vamos ficar de pé, apenas um versículo. Eu vou ler uma vez, depois eu gostaria que os irmãos lessem o verso novamente. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Os irmãos. Aleluia, glória a Deus. Pode ficar à vontade.
A Bíblia fala que Jesus, irmãos, ele ia crescendo. Ele crescia, irmãos, em 3 aspectos. Nós vamos trabalhar esses 3 aspectos. Um deles é em sabedoria. Mas olha só, dando uma olhada na palavra no grego para crescia, eu encontrei essa palavra proekopete, que a tradução literal dessa palavra seria preparar-se. A Bíblia diz, irmãos, no sentido original, que Jesus ele se preparava ou estava sendo preparado em sabedoria. O evangelho, irmãos, que foi escrito para um mundo que falava a língua grega, e a gente tem que entrar na cabeça do autor e imaginar o que significava essa palavra naquela época, tanto para quem estava escrevendo, para quem estava recebendo. Então, irmãos, quando a Bíblia nos apresenta que Jesus estava sendo preparado, é porque era dessa forma que as pessoas viam o crescimento de alguém. Quando uma pessoa ia pulando as suas fases, deixava de ser um bebê para ser uma criança, deixava de ser uma criança para ser um jovem, deixava de ser um jovem para ser um adulto, e assim encarar as adversidades e as lutas. Então, esse processo de crescimento, a tradução para o nosso idioma está certo, porque é assim que nós entendemos o que estava acontecendo na vida de Jesus, mas os gregos entendiam isso, que Cristo, irmãos, ele estava se preparando para a vida, como qualquer um dos homens, como qualquer um da sua época. E a palavra de Deus diz que Cristo, irmãos, estava crescendo em sabedoria. Cristo estava crescendo em sabedoria. É importante a gente diferenciar conhecimento de sabedoria, porque muitas vezes a gente confunde os dois. A gente tem o conhecimento, mas muitas vezes não tem sabedoria. Conhecimento, irmãos, é um conjunto de informações, de experiências, de aprendizados adquiridos. Mas quando você vai à escola, quando você tem essas experiências, quando você recebe esse conteúdo, você tem apenas conhecimento. Se você não sabe o que faz com ele, você tem apenas conhecimento e lhe falta sabedoria, que seria, irmãos, a aplicação destas coisas. Sabedoria está no modo como utilizamos esses conhecimentos de forma prática para tornar a nossa vida mais equilibrada. Irmãos. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu diria que conhecimento é a teoria. Sabedoria é aplicar essa teoria de modo, irmãos, que a gente possa ter uma vivência, de modo que a gente possa, irmãos, vivenciar aquilo que aprendeu. Eu diria, irmãos, que se nós temos o conhecimento da palavra de Deus e não vivemos a palavra de Deus, nós só temos o conhecimento e nos falta sabedoria. A Bíblia tem um exemplo, uma ilustração. Lá em Lucas capítulo 10, do 25 ao 27, narra, irmãos, a história do bom samaritano. Mas nesse contexto, Jesus está falando de uma história de um homem que subia para Jerusalém e ele foi vítima de assaltantes. Ele foi espancado e ele foi deixado quase morto. E passou o sacerdote, e o sacerdote não fez nada por ele, mas o sacerdote tinha o conhecimento, tinha a instrução de que ele deveria tomar conta daquele que estava necessitado. Porém o sacerdote não parou. Veio o levita, aquele que serve na casa de Deus, de modo semelhante ao sacerdote. Porém o levita, ele não parou, ele não ajudou. Ou seja, aquilo que aqueles homens tinham de conhecimento era apenas teórico, não serviu para ajudar aquele homem que estava sendo vitimado. Mas agora aparece o samaritano, que talvez lhe faltasse a instrução da lei, talvez ele não tivesse tanto conhecimento, irmãos, como o sacerdote, ele não tivesse tanto conhecimento como o levita, mas surgiu algo prático, e ele agiu com misericórdia e bondade, e fez, irmãos, o socorro daquele homem, curando, colocando óleo, colocando vinho sobre a sua ferida, e levando ao lugar seguro para que ele pudesse descansar. Então, irmãos,
O amor e a misericórdia para o sacerdote e para o levita ficaram na teoria. O amor e a misericórdia, irmãos, para o samaritano foram na prática. É mais ou menos isso que eu quero dizer, irmãos. Entre ter conhecimento e não aplicar esse conhecimento, em saber algo e não fazer nada. Então, se nós temos o conhecimento e não colocamos na prática, nós, irmãos, nós não temos sabedoria. Mas olha só, Cristo, irmãos, a palavra de Deus diz que Cristo crescia, Jesus crescia em sabedoria, e nós temos que buscar essa sabedoria. Nós temos que, como igreja, também crescer. Nós não podemos ser infantis, nós não podemos ser crianças eternamente na palavra de Deus. Nós temos que buscar, irmãos, sabedoria, e a fonte de sabedoria, irmãos, é a palavra de Deus, é o próprio Deus. Diz Tiago 1, verso 5: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. É aquilo que Deus, irmão, Deus, Ele concede sabedoria em abundância. Isso é uma coisa que você pode pedir a Deus e Deus nunca vai lhe recusar. Sabedoria. Ainda, Eclesiastes 2:26 é uma promessa: ao homem que o agrada, Deus recompensa com sabedoria. Então, irmãos, nós podemos alcançar maturidade e crescimento. Nós podemos crescer como Cristo cresceu, se nós buscarmos conhecimento e botarmos esse conhecimento em aplicação, e então nós teremos sabedoria. E Deus, irmãos, é a fonte de toda a sabedoria. E nós, como igreja, nós não podemos deixar passar o tempo, passar os anos e não adquirir sabedoria. Nós temos que, como Cristo, crescer em sabedoria. A Bíblia também afirma, irmãos, que Jesus, ele crescia em estatura. E a palavra grega lá no original, ilíquia, que traduzido para o português é literalmente idade. Mas olha só, irmãos, ilíquia, ela aparece várias vezes na Bíblia traduzido como maturidade, mas o sentido da palavra, ela muda de texto para texto. Quando a gente vê essa palavra lá em Lucas 19, verso 3, está falando de Zaqueu, está falando de estatura de Zaqueu, que Zaqueu, ele tinha pouca estatura, ou seja, ele, tamanho físico, pequeno. Mas quando a gente vai lá em Efésios, capítulo 4, verso 13, lá está escrito, medida da estatura da plenitude de Cristo. Ali, lá em Efésios, irmãos, a palavra ganha o sentido de maturidade. Mas olha só, Roberto, o texto que se está referindo a Jesus, que Jesus estava crescendo literalmente em idade, se refere ao quê? Ao seu tamanho físico ou à maturidade intelectual? Aos dois. Porque, irmãos, é comum, é o natural de um corpo saudável ele crescer, ele adquirir tamanho, ele adquirir forma. O crescimento, irmãos, é uma consequência natural e espontânea de um organismo saudável. Maturidade é a pessoa que se encontra numa fase adulta, pessoa que atingiu completo desenvolvimento comportamental e mental. O interessante é que eu conheço algumas pessoas que nasceram na década de 70. Quem nasceu na década de 70 já está com os seus 40 anos, mas não adquiriu maturidade. Apenas houve o desenvolvimento do crescimento, ganhou corpo, ganhou estatura, porém não amadureceu. Do mesmo jeito, irmãos, eu gostaria de trazer essa aplicação à igreja, ao corpo de Cristo, que como Jesus crescia, irmãos, em tamanho, crescia, irmãos, em maturidade,
que o crescimento de Jesus, irmãos, ele foi um crescimento natural, normal, não foi lhe dado hormônios para que acelerasse os processos. Então veja só, como Jesus, o seu crescimento se deu gradativamente, respeitando todos os períodos. Cristo foi um bebê, Cristo foi uma criança, Cristo foi um jovem e Cristo se tornou adulto. Houve um desenvolvimento, irmãos, do seu corpo, do tamanho do seu corpo, mas também houve um desenvolvimento do seu intelecto. Cristo teve a sua fase de crianças, de brincadeira, como toda criança. Ele teve a sua fase de adolescente e ele teve a sua fase madura de homem. Mas olha só, comparando isso com a igreja, eu vejo, irmãos, que o corpo de Cristo, que é a igreja, de vez em quando recebe uma injeção de hormônios. E a igreja, ela, dá um estouro. Ela cresce demais, ela incha muito rapidamente. Mas isso não é saudável. O natural, o processo natural das suas etapas é o bom. Porque o processo, quando ele é acelerado, quando ele ganha um ritmo diferente do natural e há um encorpamento, alguns órgãos, irmãos, passam a sofrer. Alguns órgãos passam, alguns lugares, algumas partes do corpo, irmãos, irão sofrer, irão padecer, ou então terão um envelhecimento precoce. E é capaz dessas células, dessas partes do corpo, irmãos, sofrerem mais do que deveriam sofrer, de morrer antes do tempo. Então eu faço essa comparação, irmãos, com o corpo de Cristo, que a igreja, irmãos, ela cresce de forma natural, então ela cresce de forma saudável, e que não se pode, irmãos, apressar os passos. Da mesma forma que vem a maturidade com o tempo, irmãos, a igreja, irmãos, ela precisa, irmãos, ter maturidade. E o que seria, irmãos, maturidade cristã? O que seria uma igreja madura? Irmãos, quando um cristão ele é maduro, ele sabe reagir corretamente aos desafios da vida. Ele sabe reagir corretamente diante das lutas da vida. Ele sabe reagir corretamente diante das perdas que também fazem parte da vida. E ele também tem que saber reagir diante das vitórias, porque criança, quando ganha alguma coisa, sai mangando do outro, dizendo eu ganhei, tu perdeu, e por aí vai. Então é necessário, irmãos, ter uma maturidade. Eu trouxe aqui um vídeo que fala de um pouco do comportamento infantil de algum cristão. Eu vou passar aqui, que é o natural. Passa para mim, Anderson. Bota aí o som. Ei, Jesus, eu quero lhe dar isto. Aqui. Mas esse é o lugar onde você toma todas as suas decisões, certo? Sim. Mas a sua decisão é perfeita e agradável. Por isso, sente aqui e comece a decidir. Ok, estou muito honrado, viu? Thaís, pega o seu cartão e vamos fazer compra. Abri uma loja nova, com vários acessórios, roupas, calçados, muitas coisas. Então... Mas você não tem que pagar suas contas? Ai, contas, deixa isso pra lá. Quer ir comigo ou não? Não. Não? Não, na verdade... Eu vou pensar, mas eu te dou uma resposta certa, tá bem? Mas eu te ligo marcando um dia certo, tudo bem? Thaís, o que está acontecendo? Nada, não tá acontecendo nada. Aqui é o lugar onde só um toma decisão, certo? Certo. Então, qual o problema? Nenhum, não existe nenhum problema. Você pode pegar e sentar aqui e tomar suas decisões. Você tem certeza? Certeza absoluta. Eu não vou tomar as suas decisões. Então tá bom, então vamos começar de novo então. Olha, ultimamente você tem tido muito problema com o teu comportamento, certo? Sim, eu sei, que é complicado, sabe? Mas você difícil pra mim. Você tem que entender que é eu que tomo as decisões.
É que às vezes não tem o que fazer, sabe? Você tem que Existe entender muita coisa em jogo. Não, mas você tem que entender que é eu que tomo, você tem que me consultar pra tudo. É só eu que tomo a decisão, não é duas pessoas, é só uma Eu já sei o que pessoa. você vai dizer, mas é complicado pra mim, entende? Olha, você tem que entender que uma atitude é uma decisão. Isso não vai dar certo. Como assim? Thaís, aqui nesse banco é só uma pessoa que senta. Eu ou você. Eu sei, Jesus, eu não sabia que ia ser tão difícil assim, mas aqui está, você pode pegar. Não, eu não vou pegar, é você que tem que me dar. Tudo bem, está aqui, pegue. Thaís, a decisão é sua, você que tem que decidir. Eu não posso. Você já decidiu. Eu diria, irmãos, que um cristão maduro, ele sabe que as decisões tomadas por Cristo são as melhores decisões possíveis em todas as áreas da sua vida. Que um cristão maduro, irmãos, ele deixa ser guiado por Cristo, principalmente, irmãos, nas principais decisões da sua vida. Que um cristão maduro, irmãos, ele não vai questionar quando Cristo disser não para determinada coisa, não vai questionar quando Cristo mandar ele fazer determinadas coisas, porque ele já é maduro para entender que a vontade do Pai, ela é melhor, que os pensamentos do Senhor não são como os nossos pensamentos, são mais altos do que os nossos pensamentos, que o conhecer de Deus, irmãos, é maior do que o nosso conhecer. Então eu penso e logo concordo com Rick Warren, talvez Warren, né? Warren. Eu não li o livro dele, mas ele é o autor de Uma Vida com Propósito, um best-seller, pastor Rick. E ele afirma: você jamais chegará à maturidade espiritual apenas comparecendo aos cultos como um espectador passivo. Como um espectador. Irmãos, se nós temos aqui a oportunidade deste crescimento, de crescer, irmãos, na graça, crescer no conhecimento, crescer, irmãos, na maturidade, vamos buscar esse conhecimento. Mas olha só, você está adquirindo as informações aqui, você está sendo capacitado, aprendendo a palavra de Deus, mas quando você colocar o seu pé por fora deste lugar, quando você passar por essa porta, você vai ser provado para saber se esse conhecimento que você adquiriu de fato o tornou sábio para lidar com as situações da vida, se você vai reagir corretamente diante dessas eventualidades, sejam perdas, sejam lutas ou se sejam vitórias. Aí vai estar a sua maturidade, se as suas respostas, se as suas atitudes diante dessas adversidades forem as atitudes abalizadas pela palavra de Deus, pelo Senhor Jesus. Terceiro, Jesus crescia em graça. O menino crescia, eu estou lendo agora Lucas 2,40. Eu vou ler aqui 3 textos do Evangelho de Lucas, uma sequência de Lucas, que falam a respeito da graça na vida de Jesus. Lucas 2,40 diz: o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Esse texto, irmãos, do verso 40, ele foi logo após Jesus ser apresentado no templo, no 8º dia da sua vida. Ele foi circuncidado. Então o verso 40 ele aparece logo depois a essa narrativa. Mas esse verso aqui, irmãos, que o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e de graça de Deus, que a graça de Deus estava sobre ele, compreende um espaço de tempo, irmãos, de 12 anos. Porque a informação que vem logo a seguir é que Jesus, irmãos, ele ficou no templo, seus pais voltaram e ele foi achado no templo. E logo depois vem essa informação, Lucas 2:52, 12 anos depois.
Ia Jesus crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E nós temos um outro texto mais à frente, Lucas 4:22, que diz: todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Nós vemos aqui, irmãos, que foi percorrido de Lucas 2:40 até Lucas 2:52, 12 anos. De Lucas 2:52 até Lucas 4:22 foi percorrido mais um espaço de tempo de 30 anos, onde Jesus, irmãos, ele foi crescendo, sendo preparado, onde ele foi crescendo na graça. Ele foi, irmãos, sendo edificado na graça. Graça, irmãos, significa favor. Graça, irmão, significa que Deus olha para alguém e gosta dessa pessoa, que faz a vida dessa pessoa, os seus planos, que faz na vida dessas pessoas o seu querer. E a Bíblia diz que Jesus estava crescendo, irmãos, nessa graça. E a graça de Deus, quando ela está abundante na minha e na sua vida, irmãos, ela converge para algo, para frutificação. Por isso que esse texto aqui, os irmãos estão vendo que Cristo ele está pregando numa sinagoga e as pessoas que estão ouvindo a sua palavra estão falando bem dele. As pessoas estão admiradas com a pregação de Cristo e talvez ali seja a sua primeira pregação. Mas olha só, daí em diante, irmãos, o número dos discípulos cresce, o número dos simpatizantes cresce, o número, irmãos, daqueles que estão seguindo Jesus cresce. Mas olha só, nem os simpatizantes, nem aqueles que estão seguindo interessa muito, mas o número dos discípulos de Cristo cresce. Então, irmãos, eu vejo que a graça de Deus, ela aponta, quando ela está em nossa vida e nós estamos crescendo na graça, a graça, ela nos leva, irmãos, à frutificação. Ela nos leva, irmãos, a esse processo. A obra de Deus, irmãos, sem a graça, ela não frutifica. Nós, como igreja, como corpo de Cristo, nós precisamos da graça, irmãos, para frutificar, para gerar discípulos e discípulos e discípulos, e fazer com que esses discípulos gerem outros discípulos. Isto é que é ser igreja. E como Cristo, nós precisamos, irmãos, crescer na graça. Sem a graça, a igreja não frutifica. Sem a graça, irmãos, uma igreja ela não cresce, ela no máximo incha, depois ela murcha, sem a graça de Deus. E é dever, irmãos, de todo cristão estar buscando, irmãos, graça, crescer na graça. O apóstolo Pedro, segunda carta de Pedro 3:18, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O interessante, irmãos, é que Pedro, ele atrela crescer na graça a também crescer no conhecimento. Que eu não consigo ver, irmãos, alguém crescer na graça sem crescer no conhecimento de Cristo. Eu não consigo ver alguém que cresce no conhecimento de Cristo e não cresça na graça. Eu penso que as duas estão interligadas. Quando um crente cresce na graça, ele também vai crescer, irmãos, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Essas coisas, irmãos, elas andam juntas. E para que a gente possa, irmãos, crescer na graça, crescer no conhecimento, é necessário que a gente faça alguns exercícios, que a gente possa fortalecer, irmãos, como é necessário. Uma criança, ela começa a dar os seus passos, mas ela começa primeiro a engatinhar, depois ela tenta ficar de pé, depois ela vai se segurando nas coisas. E o processo normal para uma criança, irmãos, não é se levantar e sair andando, não. Ela começa a fazer alguns exercícios, ela começa a trabalhar a sua coordenação motora, ela fica de pé, ela se segura e depois de um tempo ela dá os seus primeiros passos sozinho. Mas olha só, mesmo assim ela precisa, irmãos, ela precisa de cuidados, e o Senhor tem cuidado da sua igreja. Mas é meu dever e é seu dever, irmãos, exercitarmos a nossa alma, assim como é necessário fazer exercícios para ter um corpo saudável. É necessário, irmãos, fazer exercícios para ter uma alma saudável. E eu não vejo
outra forma de crescer na graça, sem ser um adorador, sem ter o hábito constante de estar meditando na palavra de Deus, não é lendo, porque se você lê e não entender, fica difícil. É necessário que você passe um tempo com aquele texto. Irmãos, faz 15 dias que eu estou lendo um versículo da Bíblia, Lucas 2,52, meditando num único versículo, trazendo, irmãos, aplicação para a minha vida e para a vida dos irmãos. Então, irmãos, é necessário a meditação constante na palavra de Deus. É necessário, irmãos, a oração constante na palavra, estar orando constantemente. Nós podemos fazer isso, irmãos, de uma forma coletiva, em nossos cultos programados, mas também de uma forma individual, e nós devemos o fazer. Nós devemos, irmãos, fechar a porta do nosso quarto e fazer a nossa oração em secreto. Nós devemos, dentro da nossa casa, abrir a Bíblia e meditar na palavra de Deus e crescer, irmãos, no conhecimento da palavra de Deus. Eu digo, 80% da palavra de Deus, ou até um pouco mais, 90% da palavra de Deus, com oração e com meditação, qualquer pessoa, irmãos, adquire esse conhecimento. Os outros 10% talvez seja necessário contextualizar, seja necessário buscar alguma informação que era daquela época, era necessário um pouco mais de experiência, mas Cristo, irmãos, deu à igreja pastores, mestres, evangelistas e apóstolos, profetas. Deus, Ele tem sustentado, irmãos, a igreja, providenciando aquilo que é necessário para o seu crescimento. Então é necessário, irmãos, que a gente cumpra diariamente, que nós façamos constantemente esses 3 exercícios. Adoração, irmãos, que não é somente o momento de culto. Meditação, que não é somente ouvir o pregador. E oração, que não é somente nas horas marcadas, pontuais dos trabalhos da igreja. Para crescer na graça, no conhecimento, irmãos, para crescer como Jesus, é necessário ser um adorador, um verdadeiro adorador. É necessário tempo e meditação na palavra de Deus. E é necessário, irmão, sem sombra de dúvida, a oração. Eu trago aos irmãos a conclusão dessa mensagem de hoje. Nós vimos aqui, irmãos, que Jesus, Ele se desenvolveu de criança ao jovem até a maturidade, que Ele foi cumprindo as fases e Ele foi crescendo, irmãos, de uma forma equilibrada, tudo ao seu tempo, tudo do seu devido momento. Mas nós, como é que nós estamos reagindo? Será que nós já somos crentes maduros? Será que nós conseguimos, irmãos, reagir de forma correta às diversas situações que se apresentam diante de nós? Ou ainda a gente faz birra, ou a gente, não vou mais para a igreja, eu não gostei da pregação, eu não vou mais para a igreja, eu não gostei da voz do pregador. Eu também não gosto não, mas até eu me aturo. E eu quero que os irmãos cresçam como Cristo cresceu, que nós possamos crescer, irmãos, como igreja. Você é uma pessoa que tem conhecimento, ou você já deu um passo à frente? Você é uma pessoa sábia, que sabe aplicar esse conhecimento. Você adquiriu Bíblia, está sendo instruído na Bíblia, mas sabe aplicar. A palavra de Deus diz que nós não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. E a pessoa que se torna praticante da palavra, irmãos, torna-se sábio. Você tem crescido como Jesus na direção da maturidade. Como eu disse no início, eu conheço pessoas que é da década de 70, mas é um meninão ainda, não está preparado para a vida, até cursou uma faculdade, até tem um diploma, mas não sabe o que fazer da vida, não sabe reagir diante das dificuldades. E é necessário, irmãos, é uma reação. Nós temos eu percebo, irmãos, muitas vezes uma sensação de conformismo, e Deus não quer isso em nós. Deus quer que a gente lute, que a gente reaja, mas que a gente reaja da forma correta, diante das lutas, diante das perdas e diante das vitórias.